Olá, sejam bem-vindos ao canal Verbalizando Direito. O meu nome é Tatiane Moreira, sou advogada na área empresarial e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre as principais medidas tributárias que poderão ser adotadas pelas empresas do regime de tributação do lucro real e assim como aquelas optantes pelo regime de tributação do lucro presumido em função dos impactos da pandemia do Covid-19. Os efeitos têm sido cada vez mais nefastos para a saúde financeira e econômica das empresas. Isso porque tem ocorrido uma queda brusca dos seus respectivos faturamentos, o que vem comprometendo a honradez do cumprimento das suas obrigações com seus empregados, parceiros comerciais e também com o poder público no que tange ao pagamento dos tributos. Ainda no dia de ontem, nós falávamos sobre a portaria número 12 de 2012 do Ministério da Fazenda, que autoriza, em caso de reconhecimento de calamidade pública através de decreto estadual, a postergação, ou seja, a prorrogação, diferimento do pagamento dos tributos federais. Coincidentemente, no dia de hoje, foram proferidas algumas decisões concedendo tutela de maneira liminar em favor das empresas para que estas tenham o direito ao diferimento do pagamento dos tributos federais, IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS e COFINS, por até 3 meses contados de cada vencimento. Além disso, constou nas referidas decisões que as empresas não poderão ser penalizadas em razão do diferimento do pagamento desses tributos e também não poderá incidir quaisquer encargos sobre os valores que foram diferidos. Além disso, durante todo esse período, as empresas continuarão tendo direito à obtenção de certidão positiva com efeito de negativa para que as suas atividades não sejam cada vez mais comprometidas. Isso porque quando a empresa trabalha com o poder público, em regra, são exigidas as certidões negativas. Assim como elas tomam um empréstimo em instituições financeiras, são exigidas as CNDs. Então, as referidas decisões têm garantido o direito das empresas à obtenção da certidão positiva com efeito de negativa. Concessão liminar da tutela se justifica em razão da quarentena horizontal ter sido determinada pelos estados, Distrito Federal e pelos municípios. Inclusive, cabe aqui citar a decisão proferida pela 21ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, que considerou que a empresa deveria ter incluído no polo passivo também os estados e os municípios. Isso significa que ela deveria ter incluído no bojo dessa ação todos aqueles entes com os quais ela mantém relação tributária. Inclusive, nos vídeos anteriores desse canal, nós falamos que não apenas o governo federal deveria adotar medidas em favor das empresas, mas o governo estadual deveria adotar alguma medida no que tange ao ICMS, a prorrogação desse tributo, e também os municípios deveriam falar alguma coisa acerca do ISS, pois é da competência destes entes federativos decidir acerca desses tributos. Porém, cabe aqui mencionar que o juiz da 21ª Vara citou o Instituto da Moratória previsto no artigo 151 do Código Tributário Nacional. O Instituto da Moratória significa nada mais, nada menos do que o diferimento dos A moratória, que é concedida em situações excepcionais, como por exemplo calamidade pública e desastres naturais, ela corresponde à dilação de um prazo maior para pagamento de um tributo. Logo, ela se refere à extensão do prazo para adimplemento da obrigação tributária. E como dito, ela só é concedida em situações excepcionais, ou seja, de calamidade pública e desastres naturais, como é o caso da pandemia do Covid-19. Temos por espécies de moratória a moratória geral e a moratória especial.
A moratória geral, ela é concedida em favor de todos os contribuintes em determinado território. Já a moratória especial, ela é concedida em favor de determinado grupo de pessoas dentro de um dado território. A moratória, ela pode ser ainda autônoma e a moratória pode ser heterônoma. Isso significa, quando a moratória é autônoma, que ela é concedida pelo próprio ente federativo, ou seja, ela seria concedida pelo estado no que tange ao ICMS, pelo município no que tange ao ISS, por exemplo, porque existem outros tributos municipais, assim como existem outros tributos estaduais, e ela poderia ser concedida pela União em razão dos tributos federais. Dessa forma, as empresas deverão se justificar o seu pedido de dilação de prazo para pagamento dos seus tributos, também em razão da moratória. A moratória, ela é uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ou seja, não poderá ser exigido esse crédito tributário durante todo esse período. A priori, tem-se deferido o prazo de 3 meses. Tá? Mas eu acredito que este prazo ainda seja insuficiente para que as empresas possam se recuperar. Inclusive, a gente nem sabe quando tudo isso vai acabar. Como prever que dentro de 3 meses as empresas tenham condição de retomar o recolhimento dos seus tributos? Dessa forma, eu considero que as empresas deverão propor essas medidas perante o Poder Judiciário, buscando o diferimento do pagamento dos seus tributos, tanto aqueles de competência da União, que são os impostos federais, os tributos municipais de competência do município e os tributos estaduais de competência do Estado, para que elas consigam a prorrogação por um prazo mínimo de 3 meses. Como dito, a gente não sabe quanto tempo vai durar essa crise, então não é possível prever que daqui 3 meses as empresas conseguirão se recuperar de todos os efeitos aí da pandemia do Covid-19, o que eu considero que é absolutamente improvável. Tanto que até hoje nós não nos recuperamos dos efeitos da crise que iniciou lá no ano de 2008. Então é pouco provável que durante 3 meses, que daqui 3 meses as empresas terão se recuperado dos efeitos da pandemia que sequer chegou ao fim. Nós não conseguimos combater o vírus ainda na área da saúde. Quem dirá também se nós conseguiremos combater os efeitos financeiros e econômicos do Covid-19 nos próximos 3 meses. Tá? Mas superada essa questão da argumentação aí utilizada ou que pode ser utilizada em futuras demandas judiciais, cabe aqui mencionar que até o governo do estado de São Paulo requereu perante o Supremo Tribunal Federal a suspensão do pagamento da sua dívida com a União Federal. E essa suspensão, ela foi deferida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, pelos próximos 6 meses, o governo do estado de São Paulo deixará de pagar quase 8 bilhões em favor da União e este recurso deverá ser revertido ao combate do Covid-19. Então, até mesmo o poder público adota medidas requerendo a suspensão do cumprimento das suas obrigações, do pagamento da sua dívida com a União, quem dirá as empresas. As empresas, em razão disso, em razão dos efeitos da pandemia, em razão dos efeitos nefastos aí na sua situação, na sua saúde financeira e econômica, elas devem buscar todas as medidas legais para equalizar as suas contas e, consequentemente, para que elas consigam se manter no mercado. Para finalizar essa questão do pleito aí do governo do estado de São Paulo perante o Supremo Tribunal Federal, eu menciono que foi argumentado no fato de que a pandemia do Covid-19 é um fato imprevisível e inevitável, como de fato é. Então, nós que somos da área empresarial, advogados da área empresarial, os próprios empresários,
Pensem nisso, pensem que isso é um fato imprevisível e inevitável, que você e a sociedade como um todo está sofrendo as consequências, que as consequências a longo prazo serão ainda piores caso não sejam adotadas as medidas necessárias. E uma linha de medidas que deve ser obrigatoriamente adotada diz respeito às medidas tributárias, pois nós não teremos caixa para efetuar o pagamento dos tributos e para que isso não cause um efeito extremamente danoso contra os empresários, é necessário a propositura dessas ações judiciais. Até eu vou mencionar aqui a decisão que foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal em dezembro de 2019, que considerou como crime a falta de pagamento do ICMS declarado. Tá? Embora isso seja um absurdo gigantesco, pois a inadimplência de forma alguma poderia ser considerado um crime tributário, e ele aí considerou que é apropriação indébita. Isso seria uma matéria para discutir em um vídeo próprio, porque é uma matéria muito longa, mas enfim, cabe aqui citar que se você não propor uma medida nesse momento, futuramente você pode ser penalizado até mesmo na esfera penal. Então, é melhor que você reaja da melhor maneira. Se a legislação lhe permite requerer judicialmente a prorrogação dos seus tributos, sem que com isso você sofra penalidades, faça neste momento, ou em pouco tempo as suas atividades estarão encerradas e você estará respondendo aí um processo criminal por falta de pagamento de tributos, mesmo aí diante da pandemia do Covid-19. Para finalizar, adaptando um texto que eu li no livro chamado A Quarta Revolução Industrial, eu deixo uma mensagem para vocês para dizer que nós estamos a bordo de uma revolução que transformará fundamentalmente a forma como nós vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Em escala, alcance e complexidade, nada será como antes. A forma como o ser humano se relaciona será diferente. É diferente de tudo que nós vivemos até aqui. Em razão disso, nós precisamos nos adaptar. Nós precisamos pensar em novas maneiras de gerir os nossos negócios. A nossa vida pessoal deverá ser gerida de uma maneira totalmente diferente. Então, aqui, na qualidade de advogada militante na área tributária, eu oriento que vocês proponham as medidas judiciais em face dos entes federativos, buscando a prorrogação dos tributos até que a situação seja normalizada, até que vocês consigam equalizar as suas contas e retomar o pleno exercício das suas atividades empresariais. Eu acredito que isso tudo vai passar. Nós ainda não sabemos em quanto tempo nós conseguiremos nos recuperar, mas isso um dia passa. Mas para que você se mantenha firme no mercado até lá, você vai precisar fazer um planejamento e isso envolve a adoção de uma série de medidas. Eu me encontro aqui novamente à inteira disposição para sanar qualquer tipo de dúvida e eu peço que vocês se inscrevam no canal, continuem nos acompanhando para que a gente possa saber se o nosso trabalho está gerando um efeito positivo na vida de vocês e com isso nos motivar a seguir em frente. Obrigada, até logo!